da aula de como fazer a metodologia ativa de educação tecnológica. Bom, primeiro, você vai vir aqui em todos, beleza? Vai colocar um LED, uma lâmpada e 2 pilhas. 1, 2. Vou virar a pilha. Vou virar a lâmpada. Vou virar a pilha. E vou virar o LED. Bom, e aqui tem uma pergunta, a primeira pergunta da nossa atividade. Construa os condutores e responda qual a diferença entre eles no condutor, saída ou terminal, e na tensão. Bom, então, na realidade, temos 2 perguntas aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar aqui, né? E mostrar para vocês o seguinte, a diferença. A pilha, nós temos o polo negativo e temos o polo positivo, tá? A lâmpada, nós temos o terminal 1 e o terminal 2, beleza? O terminal 1 e o terminal 2, por estética, você percebe que eles foram feitos do mesmo jeito, são parecidos, ou seja, são iguais. Já o positivo e o negativo, né? Eles são, o desenho é parecido, mas as cores são diferentes. Ou seja, o preto é negativo e o vermelho é positivo. Beleza? Tá? Já os terminais, nós dizemos terminal 1, terminal 2. Porém, os terminais são iguais. Vamos dizer que eles são neutros, tá bom? Vamos dizer que eles são neutros, ok? Terminal 1 e terminal 2 indica a quantidade. Então, eu tenho 2 terminais neutros. Vamos dizer que seja assim, ok? Bom, agora vamos aqui para o LED e a pilha de novo. A pilha nós já sabemos. Positivo, negativo, positivo, né? Vermelho, positivo, preto, negativo, né? Já o LED, ele tem 2 definições de diferença. A primeira, o design, né, aqui é retinho, aqui é encurvado, beleza? E o segundo, o de cima chama-se catódica e o de baixo chama-se anodo, tá bom? Então, eles têm 2 diferenças, o design dele e o nome. Então, ou seja, são diferentes, tá certo? Bom, então, o exercício pede para a gente ligar, então vou ligar negativo no terminal 1, vou colocar a cor preta, o positivo no terminal 2 e vou colocar a cor vermelha. Tá lá. Beleza? Vou vir aqui. O negativo no catódica, preto, o positivo no anodo, vermelha, cor vermelha. Ok? Bom, então tá lá. Bom, vou diminuir e vou fazer uma simulação. Observe. O que nós criamos? Um circuito. O que é um circuito? O circuito é o caminho que a corrente elétrica percorre. Então, no caso da lâmpada, a corrente elétrica está na pilha. Por quê? Porque é a pilha que tem a energia. Uma tensão de 1,5 volts, beleza? Então, a corrente elétrica começa aqui, vem pelo negativo, passa pelo condutor, vem pelo terminal, passa pelo fio, acende o pavio da lâmpada, porque quem acende a lâmpada é o pavio, desce pelo fio,
chega no terminal 2, passa pelo condutor, vem para o positivo e volta para a pilha. Logo, ela vai continuar fazendo esse circuito, beleza? E aqui é a mesma coisa, né? Ele vai fazer do negativo, vai para o catódica, aí vem para o anodo, vem para o positivo, volta e assim sucessivamente. Então, circuito é o caminho que a corrente elétrica percorre. Desculpa, olha a redundância. O caminho que a corrente elétrica caminha é meio redundante, apesar de ser certo, né? Bom, então, o percurso que a corrente elétrica está percorrendo, tá? É esse. Beleza, mas nós temos perguntas. Então, a primeira pergunta é o seguinte, né? Construa os condutores e responda qual é a diferença entre eles no condutor. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou parar aqui, vou vir aqui, vou colocar e vou pegar essa resposta aqui, é lógico, né, da aula que nós fizemos. E vou colocar aqui, que eu já fiz ela, né? Então, vamos lá. Qual é a resposta? A lâmpada tem 2 terminais, 1 e 2, mas, né, eles são iguais. Né? O número só nos indica a quantidade. O LED tem 2 saídas, a catódica e o anodo, nos dando a certeza da diferença, tá? Por causa do nome. Se o nome é catódica e o outro nome é anodo, eu já sei que é diferente. Mas também temos o desenho, no caso o design do LED, que é diferente. Um é retinho, outro é curvado. Beleza? Tá bom. Bom, e na tensão? Bom, a tensão, para a gente descobrir a tensão, a gente precisa vir aqui, ó, e pegar o voltímetro ou o medidor de volts. Lembrando que esse medidor de volts ele pode mudar, tá? É só eu clicar aqui nessa setinha, ele pode medir ampere e ele pode medir resistência. Só que eu quero medir a tensão, beleza? Bom, como ligar esse medidor de volts? Simples. Nós temos aqui também o negativo e o positivo, beleza? Então eu vou ligar negativo no negativo, positivo no positivo. Negativo, a cor é preta. Positiva, a cor é vermelha. Vou clicar aqui para deixar ela bonitinha, tá? Ok? Aqui, vou pôr o voltímetro mais próximo, né? Positivo no positivo. Negativo no negativo. Mas a senhora não acabou de falar que a catódica... Beleza, mas quem eu liguei da pilha na catódica? O negativo. Então, se eu liguei o negativo na catódica, então o negativo tem que ser ligado na catódica. Se eu liguei o positivo no anodo, o positivo eu tenho que ligar no anodo. Beleza? Então, vou colocar aqui vermelha e vou colocar aqui preta, que é a cor. Cor é feminino. Então, a gente tem que falar no feminino. Beleza. Bom, agora nós vamos medir a tensão. Então, eu vou ligar a simulação e vamos lá. Ah lá. Bom, a quantidade de volts que a lâmpada recebe é 1,48 volts. A quantidade de volts que o LED recebe é 1,50 volts. Então, quem recebe mais tensão é o LED, certo? Então, deixa eu vir aqui, pegar mais um. E vamos colocar aqui a nossa resposta. Na aula, a Pro já fez, né? Junto com alguns alunos, né? Ó. Então, aqui, ó. Na tensão, temos que, na lâmpada, a quantidade de tensão é 1,48 volts. E no LED, a quantidade de tensão é 1,50 volts.
Logo, quem recebe mais tensão? A OLED. Beleza? O LED recebe mais tensão. Ok? Bom, agora vou subir isso aqui para cima. Tá? Vou subir lá para cima. Vou colocar aqui mais uma pergunta. Vamos lá. Vou clicar aqui, copiar essa pergunta. Então, tá aqui. Nossa segunda pergunta. Bom, construa os condutores. Então, vamos lá de novo. Pilha. 2 pilhas. Um LED. Uma lâmpada. Então, vamos lá. Novamente vou virar. Novamente vou virar. Virei demais. Novamente vou virar. E novamente vou virar. Oxi. Bom. Então, ele diz o seguinte, construa os condutores invertidos. Beleza, vamos lá então. Vou colocar agora o negativo no terminal 2. Vou colocar agora o positivo no terminal 1. Beleza? Aqui, vou colocar o negativo no anodo e o positivo no catódica. Ou, desculpa, na catódica. Beleza? Ok. Aí ele pede para a gente fazer a simulação. Beleza. A lâmpada acendeu e o LED não. Por que isso? Bom, como a Pro já falou, antes de começar a fazer o primeiro circuitos, que foram do item 1. Né? A lâmpada ela tem 2 terminais, 1 e 2, porém, eles são iguais e 1 e o 2 indica a quantidade, tá certo? Então, tanto faz eu ligar o positivo no terminal 1, o negativo no terminal 2, ou, ao contrário, o negativo no terminal 2 e o positivo no terminal 1, como aconteceu agora aí, que a gente vai chegar na mesma situação. Já o LED, eles são diferentes. Lá eu já falei isso. Como eles são diferentes, então significa que eu não posso fazer a inversão dos condutores. O positivo tem que estar ligado no anodo e o negativo na catódica. Só que aqui nós ligamos ao contrário. É verdade? O negativo no anodo e o positivo na catódica. Então, não podemos passar a energia para ele. Será? Bom, aí tá. Aí tem uma outra pergunta. Será que, mesmo os fios estando ligados ao contrário, tem tensão aí no LED e na lâmpada? Vamos ver? Então, para a gente descobrir... Ah, tá. Vamos responder a primeira pergunta. Vou colocar aqui. Né? Já vou ir lá também, ó. Já vou copiar essa daqui, porque nós já fizemos no horário de aula. E agora eu tô fazendo um resumo para quem não assistiu a aula. Beleza? Então lá, na lâmpada não tem diferença, pois deixa eu arrumar aqui. Os seus terminais são iguais. E no LED tem diferença, pois suas saídas são diferentes. Beleza, catódica e anodo, tá? Bom, agora para a gente responder a segunda pergunta, se tem tensão, eu preciso colocar o voltímetro. Vamos lá. Vou colocar o voltímetro aqui e vou colocar o voltímetro aqui. Beleza, ó lá.
Novamente, para eu ligar o voltímetro, eu preciso ter atenção no positivo e no negativo. Neste caso, ó, o negativo está ligado no terminal 1. Então, liguemos o positivo no terminal 1. Liguemos. Opa, desculpa, gente. Perdão. O negativo no terminal 2 e o positivo no terminal 1. A professora já tá ficando biruta lelé da cuca. Bom, então liguei. Agora vamos aqui. Novamente, a mesma situação, né? Vou ligar o negativo no anodo. E vou ligar o positivo no catódica. Beleza. Então tá aí. Fizemos a nossa ligação. Comecemos com a simulação. Observe. A lâmpada acendeu, o LED não. A quantidade de tensão que a lâmpada recebeu, 1,48 volts. E a quantidade de volts que o LED recebeu, 1,50. Mas, por que não está acendendo? Não está acendendo porque foi ligado da forma errada. Mas a quantidade de volts não é o condutor que dá. A quantidade de volts quem dá é a pilha. Então, a pilha permanece com 150 volts. Se não acendeu o LED, não tem importância a quantidade de volts. Não acendeu o LED porque você fez uma ligação errada, certo? Mas a quantidade de volts, a quantidade de tensão existe, porque a pilha existe. E a pilha está ligada no LED. Ela só não acendeu o LED porque está ligado incorretamente os LEDs. Beleza? Então, vamos responder. Deixa eu parar em simulação, senão não dá para eu pegar o negocinho aqui. Eu esqueço desse detalhe. Vamos voltar lá. E vamos copiar o que foi falado na hora da aula. Beleza? Olha lá. A tensão permanece igual, pois a quantidade de energia é da pilha. Deixa eu colocar aqui. É da pilha. Beleza? Então, é a pilha que dá a quantidade de tensão. Então, eu não consigo tirar a tensão da pilha porque o fio tá ligado errado. Né? Você, por exemplo, no meu caso, eu tenho pilhas carregáveis. Se eu carreguei a minha pilha, beleza, carreguei. Liguei os fios errados, o problema não é a pilha. O problema é os fios que eu liguei errado. Porém, a tensão da minha pilha só vai acabar a partir do momento que ela descarregar. Aí tudo bem. Ah, minha pilha está descarregada. Pego a minha pilha, coloco no adaptador, ponho para carregar. Beleza, carregou, voltou ao normal. Tá bom? Bom, o que vocês têm que fazer? Primeiro, plataforma do Sistema Farias Brito. Quarto bimestre, Educação Tecnológica. Biblioteca de classe, quarto bimestre, Educação Tecnológica. Atividades, tá? A Pro colocou lá em atividades, tá? Aonde você tem que mandar para Pro ou a foto ou o vídeo, tá? Na biblioteca de classe, eu vou colocar o vídeo também. Por via das dúvidas, eu vou colocar o vídeo na biblioteca de classe e vou colocar o vídeo em atividades, tá bom? O que você vai mandar para mim? Primeiro, tá? Você vai fazer isso aqui, beleza? Ó, vai vir aqui, vai fazer ele. Ó. Né? Vai tirar uma foto disso, tá? Mas primeiro você tem que apertar, ó, iniciar simulação, vai tirar a foto, tá?
Aí você vem aqui na segunda pergunta, vai tirar outra foto e vai mandar as duas fotos para mim. Ou você vem aqui, né? Faz um pequeno vídeo mostrando tudo para Pro. Ó. Tá certo? Ok? Então tá aí. Essa foi a nossa metodologia ativa, tá? De educação tecnológica, tá? E eu espero lá na plataforma do Sistema Farias Brito em atividades até as 22 horas de hoje, tá bom? Tchau, tchau, turma. Fiquem com Deus e até semana que vem. Só uma coisinha antes de eu ir embora. Semana que vem nós iremos começar a mexer com Microbit, beleza? Microbit é um novo site que nós vamos usar. Se você já quiser fuçar lá, entrar na internet e já descobrir o que é o Microbit, tá? É microbit.org, ok? Se você quiser entrar, fica à vontade. Entra lá, fuça, que na próxima aula a professora vai ensinar vocês a mexer com o Microbit, tá? E na outra aula a gente inicia as aulas, tá certo? A primeira aula, aprender a mexer. Depois, começamos a fazer a aula com o Microbit, beleza? Beijos, turma. Fique com Deus. Saudade, hein?